Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à aula de gases, né? A gente começou o tópico de gases, a gente falou um pouquinho sobre a diferença de estado gasoso e estado físico gasoso, falamos também um pouquinho sobre a equação do gás ideal e a gente vai tentar nessa aula aprofundar um pouquinho mais essa discussão, tá bom? A gente vai continuar falando sobre gás ideal, mas agora numa perspectiva um pouco mais teórica, de definir o que é um gás ideal, de qualificar o que é esse modelo de gás ideal, porque na última aula a gente falou sobre uma equação do gás ideal, mas a gente não descreveu o que seria esse modelo de gás ideal, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai tentar falar nessa aula de hoje, tá? E aí o que a gente precisa deixar claro de início é o seguinte: o gás ideal ele não existe, tá certo? Do ponto de vista material, o gás ideal ele não existe. O gás ideal ele é um modelo, por isso que a gente chama de modelo de gás ideal, tá? E para que serve esse modelo de gás ideal? O modelo de gás ideal, basicamente, ele serve numa direção de facilitar o estudo do estado gasoso, tá? Pensa no seguinte, vamos pensar, por exemplo, a sala do segundo ano A ou a sala do segundo ano B. Então a gente está passando por um momento diferente, tá certo? Um momento onde a gente precisa ter essas aulas online, tá certo? E é um momento de sacrifício mútuo, né? Tanto do professor que tem que encarar uma nova tecnologia, tem que agora lidar com gravação de aula, edição de aula, edição de vídeo. Eita, o áudio ficou ruim, então adiciona um filtro para poder mexer, aquela coisa toda, tá certo? E também é um desafio para o aluno, ter que se adaptar a uma nova realidade, onde ele tem que assistir as aulas agora por vídeo. Então é uma coisa nova para todo mundo, que acaba tendo as suas vantagens e as suas desvantagens, mas tudo em função de uma realidade que a gente não pode ficar junto agora. A gente precisa evitar aglomeração por conta da Covid-19, tá? Mas aí vamos pegar a realidade que a gente vive hoje de aulas online. A gente sabe que os alunos eles não estão, vocês alunos, segundo ano A, segundo ano B, vocês não estão se adaptando da mesma forma. Certamente eu devo ter alguns alunos que estão tendo uma maior facilidade com as aulas online, alguns até uma maior comodidade, digamos assim, né? Mais cômodo, eu consigo rever o vídeo depois, a aula gravada, eu posso rever a aula várias vezes, assistir a aula num determinado momento, fui tentar fazer questões, não consegui, então eu posso rever de novo para tentar relembrar um determinado ponto que está faltando para poder fazer uma questão. Então, eventualmente eu posso ter vários alunos tendo vantagens nisso, e eu posso ter também, eventualmente, algum aluno tendo desvantagem. Eu prefiro a aula presencial porque eu vejo na hora o professor e coisa e tal e tiro a dúvida. Então, nem todos os alunos estão conseguindo lidar da mesma forma com essa situação, com essa nova situação, tá? Por quê? Porque cada aluno tem a sua particularidade. Da mesma forma que cada professor está lidando com essa situação de uma maneira diferente. Alguns estão tendo mais facilidade e outros, eventualmente, podem enfrentar um pouco mais de dificuldade, tá? Mas o que eu quero destacar é o seguinte: os alunos eles não se comportam da mesma maneira. Os professores também não. Então, provavelmente, a dificuldade que um aluno terá não será igual à dificuldade que um outro eventual aluno pode ter. Entende? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que os alunos não se comportam da mesma maneira. Eles têm as suas particularidades, as suas individualidades. Então, eu não vou conseguir tratar o problema de Chico do mesmo jeito que eu trato o problema de José, que cada aluno tem as suas particularidades. É isso que acontece com o gás real. Os gases reais, que são os gases práticos, que são aqueles gases que a gente encontra no cotidiano, que a gente encontra no dia a dia,
eles apresentam as suas singularidades, eles apresentam as suas particularidades, tá certo? Eu não posso fazer o tratamento do gás hélio exatamente igual ao que eu faço em relação ao gás carbônico. Por quê? Porque são gases de natureza química distinta e que naturalmente irão se comportar na natureza de maneira distinta, mesmo se eu submeter esses gases às mesmas condições de temperatura, pressão e de volume. Por quê? Porque a natureza química ela faz diferença. É como se a natureza química da molécula gasosa fosse em analogia à particularidade que cada aluno possui. Eu não posso tratar do José do mesmo jeito que João, porque José e João apresentam qualidades e dificuldades diferentes. Eu não posso tratar gás carbônico e gás hélio da mesma forma, porque a natureza química diferente desses dois gases faz com que eles se comportem de maneira diferente. Então isso dificulta muito o estudo, gente, do gás. Por quê? Porque eu preciso fazer indagações distintas para cada sistema gasoso. Isso atrasa muito. Ou seja, o que eu aplico para um determinado gás não vai poder ser aplicado para um outro determinado gás, tá bom? Seria muito legal, por exemplo, se Chico e José se comportassem da mesma forma. Imagina se toda a sala de aula fosse igualmente habilidosa com as aulas online ou igualmente tem iguais dificuldades com as aulas online. Isso seria uma maravilha. Se a dificuldade para todos os alunos fosse a mesma, se eu conseguisse entender como solucionar a dificuldade de um, eu saberia como solucionar a dificuldade de todos. Por quê? Porque a dificuldade é igual para todo mundo. É como se eu tirasse a particularidade do indivíduo. Eu desprezo que cada indivíduo tem a sua particularidade. Eu trato todo mundo do mesmo jeito. Ora, se eu considero que José, Chico, Maria, Paulo, todos apresentam as mesmas dificuldades e as mesmas habilidades, o tratamento que eu faço para um e eu percebo que dá certo, eu posso explanar e fazer para o restante. É o mesmo que acontece com o modelo de gás ideal. No modelo de gás ideal, gente, eu desprezo a característica química do gás, a particularidade do gás. Então, isso facilita o estudo. Porque se eu consigo entender como o gás A se comporta, eu consigo aplicar aquele estudo do comportamento do gás A para o gás B, para o gás C, para o gás D, porque agora eu estou desprezando a natureza química do gás, tá bom? Então, quando você admite que o gás assume um comportamento ideal, significa dizer que você vai desprezar a natureza química do gás. Ou seja, você não vai levar em conta as particularidades do gás. Você vai considerar simplesmente que todo gás se comporta da mesma maneira. Então isso é um atalho muito grande para o estudo do gás, porque eu simplesmente ignoro qualquer característica particular que o gás possua. Eu vou dizer que não. Ó, se eu entendo como é que o gás carbônico funciona e eu admito o modelo ideal para os gases, então todos os demais gases, independente da sua fórmula molecular, do tipo de interação intermolecular que esse gás pode sofrer, mas eu considero que todos se comportem da mesma maneira, porque eu desprezo a natureza química do gás. Não importa a fórmula molecular dele, não importa o tipo de interação que ele sofre, não importa o volume ocupado por essa molécula gasosa, porque existem moléculas maiores e outras menores. Nada disso me interessa no momento que eu assumo o modelo de gás ideal, tá bom?
Por isso que no início da minha fala eu falei que o modelo de gás ideal ele não existe. Não existe o gás ideal, isso é um modelo teórico. E para que serve? Serve para facilitar o estudo do estado gasoso. É para isso que serve o modelo de gás ideal. Tá certo, gente? Então, o que é que a gente vai observar aqui, ó? Quando você trata o gás... Opa! Tá certo. Quando você trata o gás com o modelo de gás ideal, você basicamente assume alguns requisitos. Você assume moléculas gasosas que se movimentam caoticamente para todas as direções e com alta energia cinética, ou seja, todos os gases vão se comportar dessa forma. Alta energia cinética, movimento caótico, sem uma ordem, um movimento não direcionado, as moléculas gasosas se movimentando para todas as direções, tá? Você despreza as interações intermoleculares do gás, tá? Por que que eu desprezo as interações intermoleculares do gás? Porque eu desprezo a natureza química do gás. Para mim não importa se o gás é polar, se o gás é apolar, se ele pode formar ponto de hidrogênio, para mim não importa. A natureza química do gás ela é desprezada. Consequentemente, as interações intermoleculares que eventualmente as moléculas poderiam realizar, eu vou desprezar, tá certo? As colisões que os gases podem sofrer um com o outro serão perfeitamente elásticas, não haverá dissipação de energia durante a colisão, justamente porque eu desprezo a natureza química do gás, então para mim não importa se a molécula é grande ou é pequena, se ela tem massa alta ou massa pequena, as colisões serão sempre da mesma natureza, perfeitamente elásticas, não haverá dissipação de energia durante a colisão. E o tempo de duração dessa colisão é desprezível. Isso é importante porque no momento em que as moléculas se encontram uma com a outra, no momento que a superfície das moléculas gasosas se encontram na colisão, há atrito, aqui ó, a quebra de ligação. Então, se eu considero que o tempo de duração é desprezível, eu estou dizendo que essa colisão vai ser tão rápida que simplesmente as moléculas não terão tempo de dissipar energia por atrito, por quebra de ligação, por exemplo, tá? E por último, o volume ocupado por uma molécula de um gás ideal é desprezível. Eu considero que uma molécula de um gás ideal é uma partícula pontiforme, é um ponto no espaço, ou seja, não preenche volume. Mais uma vez, na tentativa de desprezar a natureza química do gás. Não importa se é gás hélio, um gás pequenininho, ou gás butano, uma molécula um pouco maior. Eu vou tratá-las da mesma maneira. É nesse sentido que a gente adota o modelo de gás ideal. Tudo isso aqui, ó, no sentido de desprezar a natureza química do gás. Não importa qual é a fórmula molecular que o gás apresente, eu vou considerar que o comportamento das moléculas gasosas será o mesmo, independente da sua composição química, tá bom? Agora, o gás que existe na prática não é o gás ideal. O gás que existe na prática é o gás real, ou seja, é um gás que sofre interação intermolecular, muito pouco, mas sofre. É um gás que ocupa volume, é um gás que quando colide, a colisão não é perfeitamente elástica, é inelástica. Então tudo que a gente admite no modelo ideal não acontece na prática, tá bom? Repito, o modelo ideal é um modelo facilitador do estudo do gás. No entanto, é possível você aproximar o comportamento real do comportamento ideal. Quais são as condições em que isso ocorre? Primeiro, alta temperatura. Quanto maior a temperatura do gás, mais agitadas as moléculas estão. Então, mais afastadas elas serão, o que impede a interação entre elas. E, consequentemente, uma maior temperatura garante uma energia cinética mais alta, que é um dos critérios para o modelo de gás ideal, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, baixa pressão. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Se a pressão é baixa, significa dizer que o volume é alto. Volume grande resulta em maior espaço entre as moléculas.
As moléculas estão mais afastadas umas das outras e, consequentemente, interagem menos. Baixa massa molar. Tá? Se eu tenho uma massa molar baixa, eu garanto a molécula maior velocidade. Menor massa, mais ágil, maior velocidade a molécula possui. Tá? E moléculas apolares. A interação é mais fraca nas moléculas apolares. Então, moléculas apolares interagem menos, o que acaba aproximando também o gás real do comportamento ideal. Tá? Então, quanto mais alta a temperatura do gás, quanto mais baixa a pressão, quanto mais leve o gás for e quanto mais apolar, quanto menos polaridade ele possui em sua estrutura, mais próximo do comportamento ideal esse gás estará, tá bom? Bem, qual é o modelo que a gente vai adotar então para o estudo do gás? A gente vai adotar o modelo ideal. É complicado estudar o gás no modelo real, porque são muitas interações que eu preciso levar em consideração. No modelo ideal, não, eu simplesmente desprezo a natureza química do gás e simplesmente abordo os gases como se fossem da mesma natureza química, e isso facilita o estudo. Facilita, sobretudo, quando você vai analisar o que acontece com as misturas gasosas. Tá? O nome é sugestivo. Se eu tenho uma mistura gasosa, eu tenho uma mistura de gases. Se eu fosse encarar uma mistura de gases assumindo o comportamento real, eu ia ter muito trabalho, porque eu ia ter que analisar o sistema levando em consideração as particularidades de cada molécula gasosa. Por quê? Porque a natureza química influencia no comportamento do gás. É como uma sala de aula com vários alunos, onde cada aluno apresenta uma necessidade. E nós, como professores, a gente precisa ter a sensibilidade para conseguir abarcar, conseguir atender a todos igualmente, tá? Mas no modelo ideal não. No modelo ideal eu desprezo a natureza química do gás, de modo que se eu tenho uma mistura contendo 20 moléculas gasosas distintas, mas eu interpreto essas 20 moléculas gasosas distintas como se fossem uma molécula só, porque eu considero que todo mundo se comporta da mesma forma. Então, o modelo ideal, ele ajuda no entendimento dos sistemas que envolvem misturas gasosas, porque eu vou assumir o comportamento ideal para essa mistura. Eu não tenho que fazer um tratamento personalizado para cada molécula gasosa. Eu simplesmente admito que toda molécula gasosa naquele sistema, assumindo, lógico, o comportamento ideal, elas simplesmente se comportam da mesma maneira, tá bom? Então, como é que funciona aqui, ó? Digamos que eu tenha lá um recipiente fechado, né? E dentro desse recipiente eu tenha dois gases. Um gás A e um gás B. Os gases eles tendem a se espalhar ao longo de todo o recipiente. Como os dois gases hipotéticos, A e B, estão no mesmo recipiente, então eles ocupam o mesmo volume. E estão submetidos à mesma temperatura. O volume é o mesmo, o volume do recipiente, e a temperatura é a mesma, a temperatura do recipiente. E como eu faço o tratamento desses gases como uma mistura de gases ideais, então eu posso simplesmente usar a equação do gás ideal para cada gás desse. E qual é a equação do gás ideal? PV igual a nRT, né? Por você, nunca rezei tanto. Então, embora seja uma mistura de gases, A e B, gases diferentes, mas à medida que eu assumo o comportamento ideal, eu posso aplicar a equação do gás ideal para cada um, individualmente. Então, eu posso dizer que PA vezes V é igual a NA vezes R vezes T. E eu também posso dizer que PB vezes V é igual a NB vezes R vezes T, tá? Eu posso aplicar a equação do gás ideal para uma mistura de gases, tá bom? Se eu somar essas duas equações,
eu vou obter, na verdade, a equação geral da mistura gasosa. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, eu posso tratar cada sistema gasoso, cada gás, perdão, presente no sistema gasoso pela equação PV igual a nRT. E dizer que a composição desses gases no mesmo sistema, como assumem o modelo de gás ideal, ou seja, se comportam da mesma forma, então eu posso dizer que a pressão total vezes o volume tem que ser igual à soma dos números de mol de cada gás, o número de mol total, vezes R vezes T, tá bom? O que é esse P total? Esse P total é a pressão total do sistema. E o que é que seria essa pressão total? Seria a soma das pressões que cada gás exerce sobre esse sistema, tá? Se eu tenho lá, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se eu tenho lá o meu recipiente, que a gente ilustrou no exemplo anterior. Tenho lá o recipiente. Dentro desse recipiente eu tenho os gases A e B. E o que a gente vai perceber é o seguinte: cada gás desse vai exercer uma pressão individual, uma pressão específica. Então o gás A ele vai exercer uma pressão que eu vou chamar de PA. E o gás B ele vai exercer uma pressão que eu vou chamar de PB. Isso aqui, ó, a gente vai chamar de pressão parcial do gás A, é a pressão individual exercida pelo gás A. E isso aqui eu vou chamar de pressão parcial do gás B. Seria a pressão individual exercida pelo gás B, tá? Imagina que você tem dois indivíduos empurrando uma parede. Um aplica uma força de 10 newtons e o outro aplica uma força de 15 newtons. 10 newtons e 15 newtons seriam as forças parciais exercidas por cada indivíduo. E a força total exercida sobre a parede seria de 15 newtons. Seria a soma das duas pressões. É o que acontece aqui, ó. Quando eu coloco pressão total, seria a soma das pressões parciais exercidas por cada gás presente na mistura. O V é o volume do recipiente. Esse epsilon N aqui, ó, epsilon indica somatória, então seria a soma dos números de mol de cada gás presente na mistura. Aqui no caso, eu estou exemplificando a situação com três gases, ó, A, B e C, então eu teria Na mais Nb mais Nc, seria a soma dos números de mol. O R é a constante dos gases e o T é a temperatura sempre em Kelvin, tá bom? Agora, eu só posso usar isso aqui, eu só posso usar essa equação para mistura gasosa à medida que eu admito o comportamento ideal para a mistura dos gases. Ou seja, considero que todos os gases daquela mistura se comportam da mesma maneira, tá bom? Se eu admito isso, eu posso aplicar a lei de Dalton. O que é que vai dizer a lei de Dalton? A pressão total de uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais de cada um dos gases que compõem aquela mistura, tá bom? E a partir daí eu posso usar a equação do gás ideal para a mistura gasosa, tá certo? Ou seja, eu vou dizer lá ó, que P total é igual a PA mais PB mais, se tiver um terceiro gás, mais PC, se tiver um quarto gás, mais PD, e assim sucessivamente. A pressão total é a soma das pressões parciais de cada gás presente no recipiente. E eu posso calcular a pressão parcial de cada gás da seguinte forma. Eu posso dizer que a pressão parcial de cada gás é igual à pressão total do recipiente vezes o X. Para quem não lembra quem é esse X aí, esse X é a fração molar. A gente viu como é que calcula esse X nas aulas de solução, tá? Aqui, ó, o X, que é a fração molar, nesse caso, vai ser o número de mol do gás dividido pelo número de mol total. Eu tenho lá uma mistura de gases. Eu vou pegar o número de mol de cada um desses gases presente na mistura e eu vou somar.
essa soma vai me dar o que a gente chama de número de mol total, que é o NT. Para calcular a fração molar de cada gás, então eu divido o número de mol de cada gás pelo número de mol total, tá? Então eu posso calcular a pressão parcial de cada gás dessa forma. Posso pegar a pressão total da mistura, que é a soma de todas as pressões parciais, e multiplicar pela fração molar de cada um dos gases, tá certo? Ou eu posso aplicar direto PV e nRT. Posso dizer que a pressão parcial do gás vezes o volume é igual ao número de mol do gás vezes R vezes T. De um jeito ou de outro, é possível calcular a pressão parcial do gás, tá certo? Bem, eu tenho um exemplo aqui para a gente ver como é que funciona. Uma mistura gasosa ideal contendo 24 gramas de gás hidrogênio, H2, e 84 gramas de gás nitrogênio, N2. Aí está faltando as massas molares aqui na questão, né? Então a massa molar, a massa molar do gás hidrogênio é 2 gramas por mol e a massa molar do gás nitrogênio é 28 gramas por mol. Vocês tomem nota disso aí, tá? A massa molar do gás hidrogênio, H2, é 2 gramas por mol. E a massa molar do gás nitrogênio, N2, é 28 gramas por mol, tá? Essas informações elas são necessárias para a resolução da questão. Então, uma mistura gasosa ideal contendo 24 gramas de gás hidrogênio e 84 gramas de gás nitrogênio ocupa volume de 16,4 litros sob temperatura de 27 graus. Lembrando que tem que passar essa temperatura para Kelvin, tá? Temperatura deve estar sempre em Kelvin. Considerando que não haja reação entre esses gases, são feitas as seguintes proposições. Aí ele dá a informação da constante dos gases, tá? Afirmativa 1. O gás nitrogênio apresenta a maior fração molar, a fração em mols, né, fração molar, nessa mistura. Afirmativa 2. A pressão total da mistura gasosa é de 22,5 atm. E afirmativa 3. O volume parcial ocupado pelo gás hidrogênio é de 13,12 litros. E aí, com base nisso, ele pede para você marcar a afirmativa que contém as afirmações corretas, tá? Então vamos lá, vamos analisar afirmação por afirmação. Primeiro, o gás nitrogênio apresenta a maior fração molar. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu primeiro calculei o número de mol de cada um dos componentes da mistura. Como é que calcula o número de mol, professor? Você divide a massa pela massa molar. Então, a massa do gás hidrogênio, dada na questão, foi 24. E a massa molar do gás nitrogênio, que eu complementei na questão, foi 2. Então, 24 dividido por 2 dá 12. O número de mol do N2 vai ser a massa do N2, 84, dividido pela massa molar do N2, que é 28. Se você faz essa divisão, você vai achar um valor igual a 3. Se agora eu somo esses dois valores de número de mol, vai me dar 15, não é isso? 15 mol. Então, essa soma vai me dar o que chamamos de número de mol total. O número de mol total é a soma dos números de mol de cada gás presente na mistura. Então, eu tenho 12 mol de hidrogênio, tenho 3 mol de nitrogênio, a soma dá 15. Pois bem, feito isso, ó, eu posso calcular agora as frações molares. Como é que calcula a fração molar? Pega o número de mol de cada gás e divide pelo número de mol total. No caso, o número de mol do gás hidrogênio foi 12 e o total 15. Então, 12 dividido por 15 dá 0,8. O número de mol total, aliás, o número de mol do N2
foi de 3 mol e o total 15. Se eu divido 3 por 15 dá 0,2, tá bom? Essas são as frações molares. E aí eu vejo que está errada, ó, porque ele indica que o gás nitrogênio apresenta maior fração molar. É o contrário, né? Quem tem maior fração molar é o gás hidrogênio. 0,8 para o hidrogênio, 0,2 para o nitrogênio. Primeiro item falso, tá? Uma observação importante é que numa mistura gasosa, a soma das frações molares sempre tem que dar igual a 1, tá, gente? Sempre que você somar as frações molares de todos os gases presentes na mistura, o resultado tem que dar 1. É só você somar aqui, ó, 0,8 mais 0,2, isso dá igual a 1. Por que é importante ter conhecimento dessa informação? Porque se eu já soubesse que a soma das frações molares tem que dar 1, se eu calculei uma fração molar e obtive como resultado 0,8, automaticamente a outra fração molar é o complemento para poder chegar a 1. Então isso me faz ganhar tempo, não ter que fazer cálculo, tá bom? Ou diminuir a quantidade de cálculo necessária para resolver a questão. Então item 1, no caso lá, falso, né? Porque ele afirmava que era maior a fração molar, não é, é menor, tá? Item 2. A pressão total da mistura gasosa é de 22,5 atm. Então, o que foi que eu fiz? Eu apliquei direto na equação do gás ideal. Ó. Pressão total, que é o que eu quero descobrir, vezes o volume do recipiente, que ele me dá na questão, é igual a N total. O N total é a soma dos números de mol, que dá 15, vezes R vezes T. Lembrando que a temperatura na questão está em Celsius. E eu preciso converter para Kelvin, tá? Aqui já está o valor convertido em Kelvin. Então, substituindo os valores, 16,4 do volume, 15, que foi do número de mol total, o R, que é dado na questão, é 0,082, e a temperatura, que é igual a 300 Kelvin. Se você reorganiza a equação, né? Se você passa esse 16,4 para o outro lado, ele vai dividindo e faz todo o cálculo direitinho, você vai encontrar um valor de 22,5, que é o que ele diz no item 2. Então o item 2 ele está correto, tá bom? E o item 3, o volume parcial ocupado pelo gás hidrogênio é de 13,2. Eu posso calcular o volume parcial de uma maneira parecida como aqui se calcula a pressão parcial. Eu mostrei ainda há pouco que a pressão parcial é igual à fração molar vezes a pressão total. Então eu posso também dizer que o volume parcial é igual à fração molar vezes o volume total. Como ele quer isso para o gás hidrogênio, a gente tinha calculado a fração molar do gás hidrogênio, tinha dado 0,8. Aí foi o que eu fiz? Eu peguei 0,8, que é a fração molar calculada para o gás hidrogênio, a gente fez esse cálculo, tá? E multipliquei pelo volume do recipiente, que é 16,4. E isso me dá como resposta o valor 13,2, que é também o que ele sugere no item 3. O item 3 está correto, tá? Logo, a gente pode dizer então que a afirmativa correta é a letra D. Estão corretas apenas as proposições 2 e 3. Perfeito? Cheiro grande para todo mundo. Fique com Deus e na próxima aula a gente continua vendo um pouquinho mais do estudo do estado gasoso.